A Operação Lava Jato foi uma das maiores investigações de corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Iniciada em 2014, ela trouxe à tona um esquema bilionário de desvios na Petrobras, envolvendo contratos superfaturados e uma rede complexa de corrupção. Conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, a Lava Jato não só impactou a política e a economia do Brasil, mas também provocou mudanças profundas no sistema jurídico. Neste vídeo, vamos entender como tudo isso começou e como a operação mudou o Brasil. A Lava Jato teve suas raízes no escândalo do Banestado nos anos 90, onde o doleiro Alberto Youssef foi investigado por movimentações financeiras ilegais. Em 2009, uma nova investigação revelou que doleiros ligados a Youssef lavavam bilhões de reais usando empresas de fachada e contas em paraísos fiscais. A investigação revelou que esses grupos criminosos utilizavam postos de combustível e lava-jatos de veículos para ocultar suas transações ilegais, o que originou o nome da operação. Em 2014, a conexão com a Petrobras foi descoberta. O ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, tinha relações diretas com Youssef. Ambos foram presos e, em troca de redução de pena, assinaram acordos de delação premiada, revelando a participação de empreiteiras e partidos políticos como PT, PMDB e PP no esquema. A Petrobras é uma das maiores empresas multinacionais do mundo, produzindo mais de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Durante os dois mandatos de Lula, entre 2003 e 2010, a empresa foi vista como um símbolo de crescimento econômico. No entanto, em 2014, a Petrobras se tornou o centro de um dos maiores escândalos de corrupção do país, após a delação de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal. Ele revelou um esquema que envolvia cerca de 50 políticos, a maioria do Partido dos Trabalhadores, PT, o mesmo de Lula e da então presidente Dilma Rousseff, que presidia o Conselho de Administração da Petrobras na época. As investigações apontaram que um cartel de grandes empreiteiras pagava propinas a diretores da Petrobras, políticos e partidos que controlavam as nomeações dentro da estatal. O suborno era calculado com base em um percentual sobre o valor superfaturado de contratos. Como não havia concorrência real entre as empresas, elas podiam inflacionar os preços sem preocupação. Parte desse dinheiro também era usada para financiar campanhas políticas. De acordo com Paulo Roberto Costa, os contratos eram superfaturados, em média, em 3%. Por exemplo, se uma obra tivesse um custo real de R$ 1 bilhão, a Petrobras pagava R$ 1 bilhão e 3 milhões. Do sobrepreço de R$ 30 milhões, 20 milhões iam para o PT, enquanto os outros 10 milhões eram divididos entre o Partido Progressista, PP, o diretor da estatal envolvido e o operador eram responsáveis pela distribuição do dinheiro. Os operadores desempenhavam um papel fundamental nesse esquema, funcionando como intermediários na distribuição da propina das empreiteiras para os diretores da Petrobras, além de garantir que parte do dinheiro desviado chegasse a partidos e políticos. O dinheiro era repassado de 3 formas principais. Uma parte era doada oficialmente pelas empreiteiras para campanhas eleitorais. Outra parte era enviada para contas no exterior através de serviços fictícios de empresas de fachada. E, por fim, uma parte era usada para a compra de bens e reformas de imóveis para beneficiar políticos. Um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de favorecimento foram as reformas de um triplex no Guarujá e de um sítio em Atibaia, que, segundo as investigações, teriam sido pagas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht para beneficiar o ex-presidente Lula. Além de abastecer partidos e financiar campanhas, o esquema também pode ter sido decisivo para a eleição e reeleição de Dilma Rousseff. Segundo delatores, dinheiro desviado da Petrobras foi utilizado na campanha presidencial de 2010 e também na de 2014. O doleiro Alberto Youssef, um dos principais operadores do esquema, afirmou que tanto Dilma quanto Lula tinham conhecimento da corrupção na estatal. Uma das provas apontadas foi a confissão da empreiteira Andrade Gutierrez, que admitiu ter pago 6,28 milhões à agência de comunicação Pepper através de um contrato fictício.
Segundo o site O Antagonista, essa transação comprova que a campanha de Dilma em 2010 foi financiada com dinheiro desviado da Petrobras. Mesmo que o recurso tenha sido utilizado na primeira eleição e não na reeleição, Dilma poderia ser cassada pelo princípio da continuidade administrativa, que responsabiliza um governante pelos atos de gestões anteriores dentro do mesmo mandato. Outro depoimento importante foi o de Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC, que afirmou ter repassado 7,5 milhões de reais em propina vinda da Petrobras para ajudar na reeleição de Dilma em 2014. Além disso, há suspeitas de superfaturamento na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, adquirida por um valor muito acima do mercado. Na época, Dilma Rousseff fazia parte do conselho da Petrobras, o que levantou questionamentos sobre sua responsabilidade na operação, que também se tornou alvo da Lava Jato. As investigações revelaram que o Petrolão não apenas abasteceu campanhas e partidos, mas também beneficiou diretamente figuras importantes do governo. Lula, por exemplo, foi acusado de ocultar patrimônio ao supostamente receber um triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia como benefício das empreiteiras envolvidas no esquema. As reformas nesses imóveis, que teriam sido custeadas pela OAS e pela Odebrecht, foram um dos principais pontos que levaram às ações judiciais contra o ex-presidente. Um detalhe curioso foi a compra de pedalinhos para o sítio de Atibaia, que teriam sido pagos com dinheiro de origem suspeita e receberam os nomes dos netos de Lula. No entanto, Lula não foi o único político envolvido nesse escândalo. Diversos outros nomes de alto escalão foram citados, investigados e, em alguns casos, condenados por sua participação no esquema. A seguir, vamos ver quem são os principais envolvidos no Petrolão e quais foram as consequências políticas e jurídicas para cada um deles. Após o escândalo do Petrolão e as revelações sobre o financiamento de campanhas e enriquecimento de políticos, a Operação Lava Jato intensificou suas investigações e avançou para fases cada vez mais impactantes. A operação foi dividida em diversas etapas, cada uma com alvos específicos. Uma das primeiras e mais marcantes ocorreu em 2014, quando Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef foram presos pela Polícia Federal, dando início a um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Com o avanço das investigações, diversos presidentes de grandes empreiteiras foram presos. Mas as fases que mais impactaram o país foram aquelas que atingiram diretamente políticos de alto escalão. Um dos principais nomes envolvidos foi o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em 2015, ele foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber propinas milionárias. A Suíça identificou contas atribuídas a ele e seus familiares, levando ao congelamento de seus bens. Em 2016, após a votação do impeachment de Dilma Rousseff, o STF afastou Cunha da presidência da Câmara e, meses depois, ele renunciou ao cargo. Outro caso de grande repercussão foi o do ex-presidente Lula. A Lava Jato chegou à sua 24ª fase em março de 2016, quando Lula foi conduzido coercitivamente para depor. Diversas provas, como documentos, depoimentos de testemunhas e mensagens de executivos da OAS, reforçavam a suspeita de que o imóvel era um benefício ao ex-presidente. Em 2017, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, pena que foi aumentada para 12 anos na segunda instância. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, mas reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. A prisão de Lula marcou a história política do Brasil, tornando-o o primeiro ex-presidente a ser condenado por crime comum. As investigações da Lava Jato também atingiram outros políticos de destaque. Em 2016, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso sob acusação de liderar um esquema de desvio de 224 milhões de reais. Sua esposa, Adriana Anselmo, também foi presa. Em 2017, Michel Temer, então presidente da República, foi denunciado por corrupção passiva,
tornando-se o primeiro presidente a responder a uma acusação criminal durante o mandato. Em 2019, ele foi preso temporariamente, mas sua prisão foi revogada pelo Tribunal Regional Federal 2. Outros nomes importantes também surgiram ao longo da investigação, como o economista Delfim Neto, citado em delações por supostamente receber propina nas obras da usina de Belo Monte. Em 2018, ele foi alvo de busca e apreensão, acusado de receber 15 milhões de reais em propinas. A Lava Jato sofreu mudanças significativas quando o juiz Sérgio Moro deixou a operação em 2018 para assumir um cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro. A juíza Gabriela Hard assumiu temporariamente a condução da Vara Federal, dando continuidade aos processos. Apesar do impacto histórico da Lava Jato no combate à corrupção, a operação também gerou diversas controvérsias. A seguir, analisaremos as críticas e polêmicas que surgiram ao longo da investigação, incluindo questionamentos sobre abusos de poder, politização da justiça e possíveis irregularidades cometidas pelos procuradores e pelo próprio juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato foi um marco na história do Brasil, responsável por condenar diversos políticos e empresários por corrupção. No entanto, apesar de seu reconhecimento e prêmios, a operação também foi alvo de muitas controvérsias e críticas em relação à sua condução. Um dos momentos mais polêmicos ocorreu em 16 de março de 2016, quando o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de um grampo telefônico do ex-presidente Lula, revelando uma conversa com a então presidente Dilma Rousseff no dia em que ela o nomeou ministro da Casa Civil. O áudio sugeria que a nomeação teria o objetivo de garantir foro privilegiado a Lula, afastando-o da jurisdição de Moro e dificultando seu julgamento na Lava Jato. A divulgação causou enorme repercussão política e social. A defesa de Lula considerou o ato uma violação de direitos e uma interferência indevida no cenário político. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que acabou anulando a posse de Lula no cargo. Outro ponto de grande controvérsia foi a divulgação de mensagens privadas entre Sérgio Moro e o então procurador Deltan Dallagnol pelo site The Intercept Brasil, em junho de 2019. Os vazamentos indicavam que Moro teria orientado a acusação, sugerido estratégias ao Ministério Público e influenciado o andamento da operação. Além disso, as conversas demonstravam que os próprios procuradores tinham dúvidas sobre a solidez das provas contra Lula. Juristas apontaram que essas práticas poderiam comprometer a imparcialidade do processo, violando o Código de Ética da Magistratura e princípios constitucionais. Críticos da Lava Jato também questionaram a proximidade de alguns membros da Força Tarefa com o governo de Jair Bolsonaro. Após a operação, figuras-chave da investigação passaram a ocupar cargos estratégicos na gestão federal, levantando suspeitas sobre motivações políticas por trás das ações da Lava Jato. Apesar de suas conquistas no combate à corrupção, essas controvérsias enfraqueceram a credibilidade da operação e alimentaram debates sobre os limites entre justiça e ativismo judicial. A seguir, exploraremos o impacto dessas denúncias no desdobramento da Lava Jato e como elas influenciaram decisões futuras do sistema judiciário brasileiro. As consequências da Lava Jato foram muito além das prisões e condenações. Em 2014, o governo Dilma já estava enfraquecido pelos protestos de 2013, que abalaram sua popularidade. Com a operação avançando, especialmente nas investigações da Petrobras, a crise política se aprofundou, tornando sua reeleição ainda mais difícil. Mesmo vencendo a disputa contra Aécio Neves, Dilma enfrentou um cenário de rejeição crescente, tanto para sua gestão quanto para o PT. 2 anos depois, a pressão e o desgaste político resultaram em seu impeachment. O escândalo também atingiu partidos de centro, enfraquecendo lideranças tradicionais e alimentando um desejo de mudança na política. Em 2018, Bolsonaro se beneficiou diretamente desse cenário, conquistando a presidência com uma vitória expressiva sobre Fernando Haddad do PT. Mas a Lava Jato teve reviravoltas decisivas no final. A Constituição garante que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do fim de todos os recursos. No entanto, em 2016, o STF permitiu a prisão após condenação em segunda instância.
o que levou Lula e outros réus para a cadeia. 3 anos depois, a corte voltou atrás, proibindo essa prática e resultando na soltura de vários condenados, incluindo o ex-presidente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, alegando que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgá-lo e que Sérgio Moro agiu com parcialidade. Com isso, Lula recuperou seus direitos políticos e pôde disputar as eleições de 2022. A Lava Jato revelou um dos maiores esquemas de corrupção do país, mas também gerou questionamentos sobre os limites da justiça. Seu impacto foi profundo, influenciando eleições, derrubando figuras poderosas e mudando o cenário político e jurídico do Brasil. Oficialmente encerrada em 2021, a operação ainda deixa marcas e levanta debates até hoje.